Boa noite, caros colegas. Permitam-me que vos saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos começar a falar sobre direitos humanos, o nosso Brasil e os direitos humanos. Eu comecei com a nossa aula com uma saudação, invocando Deus. Os direitos humanos são execuíveis quando nós temos Deus no coração, Deus no comando, Deus no centro, Deus no nosso olhar, Deus no nosso falar, Deus no nosso caminhar. Porque tendo Deus como nosso tudo, nós temos o amor. Os direitos humanos têm como o pano do fundo o amor. Estamos novamente na continuidade da aula anterior, falando das normas constitucionais sobre formação e incorporação de tratados. Apresentam-nos 4 fases da formação da vontade para a incorporação dos direitos dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Primeira fase, a fase da assinatura. É iniciada com as negociações do futuro tratado, que são consideradas atribuições do chefe de Estado. Tem uma assinatura geral que não vincula ao Estado brasileiro. Sendo necessário o referendo do Congresso Nacional. Após a assinatura, cabe ao Poder Executivo encaminhar o texto assinado do futuro tratado ao Congresso, normalmente em julgar oportuno, já que a Constituição do 88 é omissa quanto ao prazo. Ou seja, na fase da assinatura, primeiro tem as negociações do futuro tratado. As negociações são realizadas pelo chefe de Estado, porque são as suas atribuições. O chefe de Estado pode delegar ao Ministro das Relações Exteriores ou de Negócios Estrangeiros, nos Estados Unidos ou o Secretário de Estado, e depois tem uma assinatura que é geral, mas a assinatura não vincula ainda ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro só é vinculado quando o Congresso Nacional referenda o tratado. Aí sim, o Estado é vinculado, o Estado brasileiro vincula-se mediante o depósito desse documento junto às Nações Unidas. O prazo para assinatura por parte do Congresso, a Constituição é omissa, a Constituição não estabelece o prazo. Por isso, o chefe do Executivo ou o Poder Executivo manda quando achar conveniente para o Congresso. Depois tem a fase da aprovação no Congresso, que é a fase do decreto legislativo. O presidente encaminha a mensagem ao Congresso, ou seja, o presidente fundamentado, solicitando a aprovação do texto tratado, que vai sempre anexado na versão oficial em português, onde se coloca a exposição dos motivos, é feita pelo Ministro das Relações Exteriores. Como é que se processa esta fase da aprovação? Começa na Câmara dos Deputados, por via iniciativa presidencial. A mensagem presidencial é encaminhada para a Comissão de Relações Externas e Defesa Nacional, vai para o projeto de decreto legislativo. Esse projeto é apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para ver a constitucionalidade do texto, se o texto não é inconstitucional, se está conforme a Constituição ou não. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional emite, por sua vez, um parecer sobre a conveniência e oportunidade, bem como outras comissões temáticas, a depender da matéria do futuro tratado. O projeto de decreto é remetido ao plenário da Câmara para aprovação por maioria simples, ou seja, o quórum da aprovação tem que ser por maioria simples, estando presente a maioria absoluta dos membros da Casa.
Após a aprovação no plenário da Câmara, o projeto é apreciado no Senado. O projeto é encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senado. No rito normal, após o parecer da comissão, o projeto é votado no plenário, no rito abreviado, segundo o regimento do Senado. O presidente do Senado pode, ouvido as lideranças, conferir à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a apreciação terminativa do projeto. Aprovado o projeto, o presidente do Senado Federal promulga e publica o decreto legislativo. Caso o Senado apresente emenda, o projeto retorna para a Câmara para apreciação. Rejeitada a emenda pela Câmara, o projeto de decreto legislativo segue para o presidente do Senado Federal para promulgação e publicação. O texto do tratado internacional é publicado no anexo ao decreto legislativo no Diário do Congresso Nacional. Caso o projeto de decreto legislativo seja rejeitado na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, há o envio de mensagem ao presidente da República informando-o do ocorrido. O Congresso aceita aprovar tratados com emendas que assumem a forma de ressalvas. Se os dispositivos não forem aprovados pelo Congresso Nacional, ficam ressalvados no decreto legislativo e o presidente terá que impor reservas aos dispositivos no momento da ratificação. Se a emenda exigir a modificação da parte do texto e do tratado, a nova redação também deve constar no decreto legislativo. Se o presidente não concordar com as ressalvas, sua única opção é não ratificar os tratados. Ou seja, o presidente fica condicionado. O presidente da República só ratifica os tratados aprovados pelo Congresso com ressalva ou sem ressalvas. O presidente não, concordando, o presidente não pode discordar com as ressalvas e ratificar o tratado, não. O presidente, havendo ressalvas, não concordando com elas, ele, enquanto presidente, tem uma única saída: não ratificação do tratado. As 4 fases de formação da vontade de cooperação. Fase da ratificação. Nós estamos, primeiro, a fase da assinatura, segunda, a fase da aprovação congressual, ou fase de decreto legislativo. A terceira, fase da ratificação. Após a aprovação do Congresso, o presidente da República pode, em nome do Estado, celebrar o tratado em definitivo. O presidente pode formular reservas, além daquelas que obrigatoriamente lhe foram impostas pelas ressalvas ao Estado aprovado pelo Congresso, ao texto aprovado pelo Congresso. A reserva é o ato unilateral pelo qual o Estado, no momento da celebração final, manifesta seu desejo de excluir ou modificar o texto do tratado. Esta é a definição da reserva. Por isso é que essa é uma competência, uma prerrogativa que o presidente tem no âmbito da deposição ou da celebração final do tratado, ele manifestar o desejo de excluir ou modificar o texto do tratado. Não há necessidade de submeter essas novas reservas ao Congresso. Não há um prazo no qual o presidente da República deve celebrar em definitivo o tratado. A entrada em vigor depende do texto do próprio tratado. A executoriedade no plano internacional é essencial para que o tratado possa ser coerentemente exigido no plano interno. A 4ª fase é a fase do decreto presidencial, ou chamado decreto de promulgação. Para que uma norma internacionalmente seja também válida internamente no Brasil, deve ser ditado o decreto de promulgação, também chamado decreto executivo ou decreto presidencial, pelo presidente da República e referendado
pelo Ministério das Relações Exteriores, nos termos do artigo 87, inciso 1º, da Constituição da nossa querida pátria. O decreto inova a ordem jurídica brasileira, tornando válido o tratado no plano interno. Não há prazo para sua edição, mas nesse sentido o Brasil está vinculado internacionalmente, o que pode ensejar a responsabilização internacional do Estado. Mesmo após a Constituição Federal de 88, prevalecia no plano judicial o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O Tratado de Direitos Humanos possuía hierarquia equivalente à Lei Ordinária Federal, como todos os demais tratados incorporados. Entretanto, até a edição da Emenda Constitucional número 45/2004, houve intenso debate doutrinário sobre a posição hierárquica dos tratados internacionais. E as posições de maior repercussão eram as seguintes: natureza supraconstitucional, em face de sua origem internacional; natureza constitucional; natureza equiparada à Lei Ordinária Federal, que é o posicionamento do STF, à época; natureza supralegal, acima da lei e inferior à Constituição. Voto do ministro Sepúlveda. Pertence. Ou seja, estamos aqui no âmbito da hierarquia normativa dos tratados, com a edição da Emenda Constitucional número 45/2004, houve um grande debate. E nesse debate doutrinário sobressaem algumas posições de maior repercussão entre nós. E essas teses são as seguintes. Primeira tese, natureza supraconstitucional. Segunda tese, natureza constitucional. Terceira tese, natureza equiparada à lei ordinária. Quarta tese, natureza supralegal. Ou seja, na primeira tese, defende-se que, tendo em conta que a sua origem é internacional, logo se pode prever que esteja acima da Constituição. A natureza constitucional se pretende dizer de que os tratados internacionais, tendo a sua origem, a sua tramitação, a sua configuração, poderiam equivaler-se à Constituição. Ou seja, os tratados internacionais deviam ser tidos normas constitucionais, norma de natureza constitucional. E a outra tese defendia de que a natureza dos tratados nem é supraconstitucional, nem é constitucional. É uma natureza equivalente à lei ordinária federal. STF defendia à época que a natureza era esta. Os tratados têm a mesma equivalência consoante a lei ordinária no Brasil. Ou seja, que o tratado é igual a uma lei normal. A lei e o tratado têm o mesmo valor e a mesma equiparação. Aqui não há supra nem infra. E há outros que defendiam a natureza supralegal. Segundo o ministro Sepúlveda pertence, ele defendia de que os tratados têm uma natureza supralegal, estão acima da lei e inferior à Constituição. E aqui houve diferentes visões doutrinárias que introduziu o terceiro parágrafo no artigo 5º da Constituição de 1988. E esse terceiro parágrafo da Constituição, do artigo 5º, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Restou consagrada a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos. Natureza constitucional aos tratados aprovados pelo rito estabelecido pelo artigo 5º
e parágrafo 3º da Constituição, e o novo patamar normativo, natureza supralegal, para os tratados internacionais de direitos humanos. Então, que consagrou esse duplo estatuto dos tratados, que dá a natureza constitucional e a natureza supralegal. A partir da teoria do duplo estatuto dos tratados humanos, dos direitos humanos, tem-se como consequência: as leis e os atos normativos são válidos se forem compatíveis com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos incorporados. Ou seja, as leis que se incompatibilizar com os tratados de direitos humanos ou com a Constituição, essas leis ou esses atos são inválidos. Os tratados de direitos humanos incorporados pelos ritos simples não têm estatuto constitucional. Logo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, a compatibilidade entre leis ou atos normativos e tratados internacionais de direitos humanos. Cabe ao Supremo Tribunal Federal realizar a fiscalização convencional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é chamado a realizar o controle de convencionalidade nacional das leis, em relação aos tratados tidos como supralegais e também em relação aos tratados incorporados pelo rito especial previsto no artigo 5º, terceiro parágrafo da Constituição Federal, que passam a integrar o bloco de constitucionalidade restrita. O rito especial, consagrado no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, não se pode exigir que todo e qualquer tratado de direitos humanos possua o quórum expressivo de 3/5 previsto, pois dificultaríamos sua aprovação e teria uma situação pior que a anterior à emenda constitucional número 45/2004. O rito especial pode ser requerido pelo Presidente da República, na sua mensagem dirigida ao Congresso, ou pelo próprio Congresso. A vontade presencial de adoção do rito simples não vincula o Congresso, já que a adoção do rito especial é tema que envolve matéria eminentemente congressual, cabendo ao Congresso decidir sobre o quórum de aprovação e os 2 turnos de votação. Por outro, o Congresso pode também rejeitar o pedido inserido na mensagem presidencial e aprovar o tratado de acordo com o rito simples. Há 2 alterações no rito geral de incorporação de um tratado internacional de direitos humanos ao ordenamento interno: a alteração do quórum e a votação de 2 turnos. A alteração do quórum de aprovação do projeto de decreto legislativo, que agora passa a necessitar de aprovação de 3/5 dos membros da casa, de cada casa, quer da Câmara, quer do Senado. A votação deve ser em 2 turnos, quer no Senado, quer na Câmara, com interstício de 10 sessões ordinárias, tal como ocorre no rito da proposta de emenda constitucional. O decreto de promulgação continua a ser exigido no rito especial. O uso analógico do rito da emenda constitucional não pode servir para transformar a aprovação do futuro tratado em uma proposta de emenda à Constituição. Observação: a existência do decreto de promulgação pode ser questionada em relação a todos os tratados, e não somente em relação aos tratados de direitos humanos, com a base na ausência de dispositivo constitucional que faça menção ao decreto de incorporação dos tratados, posição minoritária. Muito obrigado. Deus cuide de vocês. Deus os proteja. Deus vos conceda a sabedoria concedida a Salomão e Deus vos conceda a luz do Espírito Santo para que ilumine a vossa inteligência, a vossa sabedoria, a vossa compreensão e a vossa interpretação. Muito obrigado. Até a próxima aula, aguardando pelas vossas
para os vossos questionamentos.